Te conto que enquanto países como Coreia do Sul, Alemanha e Japão batem recorde de robôs por trabalhador, o Brasil ainda discute, por exemplo, o fim da escala 6 por 1, o custo da CLT. Um levantamento mostra que mais da metade das horas trabalhadas no país já poderiam ser automatizadas e que esse método pode destravar mais de 130 bilhões de dólares até 2030. Para repercutir um pouco sobre esse cenário e como que isso pode impactar o setor de comércio e de serviços, também na produtividade, eu chamo José Pastore, presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da FEComércio de São Paulo. Pastore, bem-vindo aqui no CNN Money, uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Um prazer estar aqui. Prazer é nosso em lhe receber. Gostaria muito de saber, na sua avaliação, quais são os principais entraves quando a gente olha para a produtividade, principalmente no setor de comércio, de serviços aqui no nosso país. Olha, a produtividade, ao mesmo tempo que ela é essencial para o crescimento econômico, ela é muito complexa, porque são vários fatores que determinam uma alta produtividade. Dentre eles, tem destaque a qualificação dos trabalhadores, a qualificação dos empreendedores também, a tecnologia que é utilizada no estabelecimento ou na empresa. A infraestrutura do país tem muito a ver com produtividade. Então, todos esses fatores, eles se conjugam e, no fim, eles dão um resultado que é favorável ou desfavorável para o crescimento econômico. O Brasil, infelizmente, não está bem nessa foto, porque a produtividade no Brasil tem crescido muito pouco. Na verdade, ela é quase estável ao longo do tempo, e isso retarda muito o crescimento econômico. Nós fizemos a semana passada um seminário na Federação do Comércio sobre esse assunto e ficou muito claro que o Brasil tem muito que avançar em vários destes fatores para poder elevar a produtividade do trabalho. E aí, olhando para a questão de complexidade tributária, para a questão de burocracia, o quanto, na sua avaliação, a gente ainda está pesando nesse cenário? Tem questão de escassez de mão de obra também. São pontos para a gente ficar atentos também, que o Brasil ainda fica patinando quando a gente pensa nesses cenários? Um ponto que influencia muito, que pesa bastante e muitas vezes a gente nem percebe, não dá muita atenção para ele, é a questão da infraestrutura. Infraestrutura é muito importante para a produtividade lá no fim da linha. Porque, veja, se você tem uma grande produção agrícola, como nós temos no Brasil hoje, com tecnologia de ponta, né? Mas quando a produção sai da porteira da fazenda e entra na logística, no transporte, ela enfrenta um monte de problemas, uma dificuldades incríveis de estradas, de armazenagem, de portos, de deslocamento de mercadoria. Tudo isso aqui acaba conspirando contra a produtividade do agro, não é? Então veja como a infraestrutura pesa bastante mesmo, né? E do lado pessoal, o que pesa muito é a qualificação dos trabalhadores e dos empresários. É muito importante não só a mensuração, com o trabalho no sentido de melhorar a qualificação que hoje existe tanto do lado do trabalhador quanto do lado do empregador. Outro ponto também, a gente tem essa discussão sobre automatização, né? O quanto que robôs podem começar a substituir até alguns trabalhadores, ainda mais durante uma discussão, por exemplo, do fim de uma escala 6 por 1. Como é que o senhor enxerga esse cenário e o avanço que muitas vezes acontece em outros países, mas que o Brasil ainda está tentando discutir esse cenário? Realmente, o Brasil, como vários países, está sendo tocado por duas revoluções ao mesmo tempo. Uma delas é a tecnologia, que você acabou de falar agora, Muriel. As tecnologias entram com uma velocidade incrível no sistema produtivo e vão transformando as tarefas, as ocupações, o modo de trabalhar, e nem sempre os trabalhadores estão em condições de acompanhar essas transformações. Muitos acabam até perdendo o emprego porque não conseguem a mesma velocidade da entrada das tecnologias. E uma outra revolução que está em andamento é a revolução demográfica. A população está encolhendo,
nós temos cada vez menos jovens entrando no mercado de trabalho, de forma que daqui para frente o crescimento da economia terá que ser feito não mais com mais gente, mais população, porque essa está encolhendo, mas sim com mais eficiência e, portanto, com mais produtividade. E isso depende muito da qualificação, tanto do trabalhador quanto do empregador, e do uso de tecnologias de forma adequada. Diante desse cenário, pastor, e qual que é o caminho, na sua avaliação, melhor que o Brasil precisa seguir, levando em consideração que existem muitos gargalos e é muita coisa realmente para conseguir avançar, né? De fato, nesse seminário que fizemos na semana passada, foram várias dimensões que foram levantadas para nós atingirmos praticamente ao mesmo tempo, não é? Eu já mencionei aqui questão de infraestrutura, questão de tecnologia, questão de administração das empresas, questão de qualificação dos trabalhadores. Todos esses pontos são importantes. A Federação do Comércio de São Paulo, ela atua no campo da qualificação, tanto do trabalhador quanto do empregador. E ela atua através de uma rede muito grande de SESC e de SENAC, que são entidades que fornecem treinamento e fornecem qualificação para as pessoas. E no caso da entrada de uma nova tecnologia, essas entidades procuram também requalificar as pessoas para essas novas tecnologias e o novo mundo do trabalho que vai surgindo. Então, esse, digamos, é o setor em que a Federação do Comércio está atuando já há 80 anos e procurando melhorar a qualidade do trabalho, tanto do lado do empregado quanto do lado do empregador. Agora, a produtividade depende de outros fatores também, que, por sua vez, devem ser iniciativas de governo e do setor privado, como é o caso de infraestrutura, de transporte, de energia, de tecnologia e tributação, de simplificação tributária, não só na parte dos tributos em si, mas na parte administrativa. Então, tudo isso aqui é importante para um aumento de tecnologia. Os países que avançaram nas tecnologias, eles foram resolvendo todos esses problemas e superaram. Por essa razão é que eles são muito eficientes. Enquanto que num país avançado, eles conseguem produzir 70, 80 dólares numa hora de trabalho, aqui no Brasil nós estamos mais ou menos com 20 dólares. E não passamos disso há muito tempo. Pois é, vale esse alerta. Muito bem, José Pastore, presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da FEComércio de São Paulo. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Volte sempre aqui no Money, viu? Obrigado pela oportunidade. Boa Obrigada. tarde. Obrigada, boa tarde.